Então, bom dia a todos. Essa é uma sequência de apresentações que nós temos feito no decorrer desse primeiro semestre do ano de 2024, depois de ter comemorado 25 anos aqui do Hospital do Rim. Nós fizemos isso junto com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos e com o Sistema Nacional de Transplantes. E o objetivo principal dessa sequência de apresentações é discutir alguns pontos cruciais assim na captação de órgãos e também entender como que nós podemos, é isso que o Walter vai falar hoje, de alguma forma minimizar a disparidade geográfica enorme que tem entre a região sul e a região sudeste em número de transplantes, comparado com a região norte, principalmente, que a diferença em algumas situações é 10 vezes maior aqui, tanto na captação de órgãos como na realização de transplantes. Então, hoje, o Dr. Walter, que é o Walter Duro Garcia, ele é membro do Conselho Consultivo da BTO, e ele é chefe do Serviço de Transplante Renal da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que foi pioneiro em diversos tipos de transplantes. O Walter é graduado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele fez especialização em captação de órgãos e mestrado também na Universidade de Barcelona. Ele fez em 2 períodos diferentes, passou 2 anos diferentes lá e fez uma especialização, depois mestrado e fez doutorado em nefrologia na Universidade de São Paulo, aqui no ano 2000. Isso é um currículo, é uma formalização do currículo, mas fora isso, o Walter é a pessoa que talvez quem mais contribuiu assim para a disseminação do transplante no Brasil. Assim, ele já visitou todos os estados brasileiros, pelo menos mais do que 2 vezes, e ele faz reuniões faz reunião com os grupos de transplante de órgãos, o grupo de captação de órgãos, com os representantes da Associação Médica Intensiva Brasileira. Então, o Walter, ele tem um jeito de abordar as situações assim, que é muito peculiar e que atrai um número grande de profissionais que são envolvidos na captação de órgãos. Além disso, nós convivemos durante todos esses anos, desde que eu comecei no transplante, acho que 40 anos aqui, eu e o Walter estamos juntos aqui. Algumas vezes ele fica furioso, eu não fico, então nós estamos sempre juntos aqui nesse programa aqui, tentando avançar o programa de transplante no Brasil, que já é um sucesso absurdo dentro do sistema público de saúde, na condição que nós temos, a diversidade que nós temos no país. Fazer 6 mil transplantes de rim por ano no sistema público é excepcional. Muito obrigado, Medina. Parabenizo vocês por ter organizado esse ciclo sobre doação de órgãos, sobre como aumentar a doação. E realmente muito feliz em estar aqui e aproveitar para a gente discutir algumas situações do futuro da doação e transplante no Brasil. Não tem conflito de interesse. Eu sempre comento isso. Nós, como sociedade civil, o que nós queremos com os transplantes? Nós queremos que tenha mais transplantes, atender as pessoas que necessitem. Queremos cada vez melhores resultados. Justiça tanto no ingresso em lista quanto na alocação. Prevenir qualquer forma de transplante ilegal ou antiético, proteger os doadores vivos e diminuir as desigualdades regionais. E o acesso eficiente ao transplante ele se baseia num tripé. Eu tenho que procurar doadores, porque eu tenho que ter os órgãos para transplantar. Eu tenho que colocar pessoas em lista de espera para ter quem implantar. E tenho que implantar esses órgãos que foram utilizados. Eu tenho que aproveitar esses órgãos. Esse é o tripé que a gente trabalha. E como é que a gente, então, aumenta o número de transplantes? Aumentando a procura de doadores, sabe? Detecção, autorização, contraindicação, melhorando o aproveitamento dos órgãos e colocando em lista de espera todos os pacientes com indicação de transplante. O que é que tem indicação de transplante? Tem indicação de transplante quem tem uma doença terminal no órgão transplantado, que queira fazer o transplante e não tenha uma contraindicação absoluta.
Aqui já foi mostrado algumas vezes, mas vocês veem, nós começamos a estudar essa epidemiologia da doação no Brasil em 1987, e nós tínhamos menos de um doador por milhão, 0,8. Chegamos a 2019 com 18 doadores. Aumentamos 23 vezes o número de doadores nesse período. Houve uma diminuição com a pandemia e já agora, esse ano, nós estamos reassumindo. Nós estimamos que temos um teto de doadores em morte encefálica de 55 por milhão. Esse é o nosso teto estimado. E a nossa previsão, o nosso objetivo, a nossa meta para 2028, a partir de 2022 até 2028, nesses 6 anos, é chegar a 30 doadores por milhão de população. E o aproveitamento dos órgãos, ele vai depender de quantos transplantes nós precisamos fazer e resultados que queremos obter. Eu posso aumentar muito os transplantes e diminuir o resultado. Eu posso ter resultados excelentes e não atender a população. E até onde a gente pode ir nesta liberalização? Enquanto os resultados com esses doadores liberalizados permanecerem melhor do que não realizar o transplante ficando em lista. Eu não posso só comparar o transplante com o doador ideal com o transplante com o doador limítrofe. Eu tenho que comparar também com a lista de espera. E qual é o aproveitamento ideal? A gente sabe que não há estudos conclusivos sobre a taxa ideal de aproveitamento, mas com base em resultados obtidos por alguns países, nós trabalhamos com 85%, isto é o ideal, que daria 1,7 rim por doador, 80% fígado, 45% coração e 25% pulmão e pâncreas. Então, o ideal seria 3,4 doadores, 3,4 órgãos transplantados por doador. Em 2022, vocês veem em cinza, na coluna cinza, nós tínhamos 65% de aproveitamento do rim, 55% de fígado, 10% coração, 3,5% pâncreas, 3% pulmão. O ideal está na direita, 85%. E a nossa meta para 2028 está no meio do caminho, 73%, 64%, 16%, 6,7% e 6,7% só. Então, 2,5 órgãos por doador. Então, aqui vocês veem a evolução dos transplantes. Em 1980, a gente realizava 320 transplantes renais. E chegamos agora a 6.200 em 2019 e 6.000 agora em 2023. Estamos voltando ao que era. A maior parte deles com doador falecido, como vocês podem observar, mas se observarem bem, de 2006 até 2014 houve um aumento muito grande. A gente tinha menos de 2.000 transplantes com doador falecido e passamos de 4.000. E de 2016, o acréscimo foi menor. O transplante com doador vivo, que subiu até 10 por milhão nos anos 2000, ficou nisso até 2010, 2008, e quando começou a subir bastante o doador falecido, caiu o doador vivo. E caiu bastante. Nós caímos pela metade. Em 2019, a gente estava com 5 transplantes por milhão, e em 2010, 2008, a gente tinha 10 transplantes por milhão. Houve a queda grande com a pandemia, que já se recuperou. E o que mais me preocupa é isto. Nós tínhamos 3, 4 no máximo, transplantes, percentagem de transplantes com doador vivo, não parente, não cônjuge, e agora mudamos de patamar para 10, 11%. Isso nos dá um alerta muito importante. Nós temos que saber exatamente se todos esses casos estão cumprindo todos, com rigor, todos os aspectos éticos e legais. Isso é muito importante para a segurança do nosso programa. Então, o cenário para os próximos 5 a 10 anos com o doador vivo, ele retomar o crescimento, estabilizar, continuar caindo, depende de uma série de fatores. O mais importante é a taxa de doadores falecidos. Poderia se reservar o uso do doador vivo para hipersensibilizados, HLA idêntico, parentes primeiro e segundo grau, dificuldade de obter um rim de doador falecido para priorizados. Talvez seja uma possibilidade,
mas isso vai depender de quantos doadores falecidos a gente tenha. E nós já temos, hoje, 86 mil pacientes transplantados com órgão funcionante. A grande maioria deles, como você observa, é rim, 68 mil. E já fizemos, desde o início, pouco mais de 180 mil transplantes de órgãos, 134 de rim e 37 de fígado. Com relação aos centros de transplante, vocês veem à esquerda a distribuição deles, na minha visão, um centro para 2 a 3 milhões de habitantes está bem, mas todos os estados deveriam ter um centro de transplante de rim. Uma região com mais de 3 milhões de habitantes, não precisa ser um estado, pode ser uma região, poderia ter um centro de transplante de fígado. 3, 5 milhões está muito bem. E com 5 a 10 milhões para pulmão e pâncreas. Então, do ponto de vista de política de atendimento ao paciente renal crônico, há duas modalidades a gente calcular a necessidade de transplante renal de acordo com os objetivos. Um deles é estabilizar o número de pacientes de diálise. O outro seria atender a demanda, manter estável o número de lista. Então, para estabilizar o número de pacientes de diálise, o que eu tenho que fazer? Quantos ingressam? E esse ingresso tem que ser menor ou igual aos que saem, por óbito, mais transplante. Com isso, eu estabilizo o número de pacientes em diálise. Para atender a demanda, quer dizer, manter estável a lista de espera, a conta é um pouco diferente. O número de transplantes tem que ser maior do que os que ingressam em lista. Desculpa, não é os que ingressam, dos que devem ingressar em lista. A incidência prevista, não a incidência real. Para a gente fazer essa conta, a gente usa alguns indicadores que vocês estão vendo aqui, conhecidos de vocês. 180 mil pacientes em diálise, 885 por milhão, 46 mil ingressando, 210 por milhão, uma mortalidade estimada de 150 por milhão, 17%. A lista de espera, 160 por milhão, 32 mil. Ingressaram este ano, 2023, 74 foi o maior número, sempre a gente estava com 60, 65, e 2023 ingressaram 74 na lista de rim por milhão de população. E o número de transplantes realizados, na prática, 30 por milhão de população em 2023. Os dois dados ali de baixo, quantos deveriam estar em lista de espera? 35% a 40% do grupo total de pacientes. E quantos deveriam ingressar em lista? 45% a 50% dos que estão ingressando. Então, o que eu quero dizer? Isso a gente fez um estudo lá em Porto Alegre, depois se repetiu em Rondônia. Então, do estoque, eu tenho que colocar em lista 35% dos pacientes. Dos que ingressam, eu tenho que colocar 45% a 50% dos pacientes. Então, com isso, a gente pode entender melhor o acesso ao transplante no Brasil. Então, a necessidade de transplante para manter estável o número de pacientes em diálise, se eu tenho ingresso de 210 por incidência e 10 por retorno à diálise pós-transplante, eu faço a conta com uma perda de enxerto, retorno à diálise de 8% mais ou menos no primeiro ano e 2% nos outros anos, o que vai me dar, então, 10 por milhão de população de retorno à diálise. Então, entra 220 em lista. Desculpa, em diálise, eu tenho que tirar 220, morrem 150. Então, em 2023, para mim estabilizar, eu precisaria ter 70 transplantes por milhão de população para estabilizar o número de pacientes em diálise. Agora, em 2028, ingressando ao mesmo número, que provavelmente vai ser essa incidência, eu vou ter 203 mil pacientes em diálise. Então, esses 17% de óbito vai dar 170 por milhão. Então, com 50 transplantes por milhão, eu equilibro os pacientes em diálise. Então, essa é a nossa perspectiva. Subindo lento até 2028, e 2028 estabiliza. E para manter estável o número de pacientes em lista, o ingresso estimado é 95 por milhão, ingressaram 74 por milhão, mas então 78. Então, a minha necessidade de transplante seria
Hoje eu fiz 30 por milhão de população, então eu fiz 40% da necessidade dos que ingressaram, mas da necessidade de aula eu fiz só 31%. Os outros órgãos, eu tenho ali fígado, a previsão é 30, coração 8, pulmão 8 e pâncreas 4. Quantos que entraram? Fígado 16,8, 56%. Coração 35%. Pulmão 7,5%, 0,6 por milhão. Agora, se a gente vai para os transplantes realizados em 23, vocês olham que interessante. Fígado, nós tivemos 40% do previsto, mas seria, se fosse do atual, se fosse 55% do atual e 40% do previsto. Coração, 21% do atual e 60% do atual, e 20% do previsto. Pulmão, nós fizemos 6% só do previsto e 83%. Por quê? Não estão colocando ninguém em pulmão. Todos que entram em pulmão, ou alguns morrem e a maioria faz o transplante. Mas esse número é ínfimo. 7,5%. Então, dá para entender algumas situações. Nós só vamos melhorar o pulmão se tiver mais equipe de transplante. Não tem como. Então, o que a gente precisaria hoje para atender a demanda no Brasil? Com 45 doadores, hoje a gente atenderia essa demanda atual. Eu faria 64 transplantes com doador falecido, faria 28 de fígado, 8 de pulmão, de coração, pulmão, e os outros que faltavam faria com doador vivo. 6 de rim e 2 de fígado. Com esses doadores, com esse aproveitamento de 2,5 órgãos por transplante, nós fecharíamos, para ter ideia, isto é o que Santa Catarina e Paraná têm. Só que Santa Catarina e Paraná, se vocês colocarem do lado quantos transplantes fizeram, vão ver que o aproveitamento é muito baixo. E aqui a gente compara as regiões, esse é de 23, e eu fiquei mais contente. Vocês veem, tem 7 doadores lá na região norte, mas tinha 3 ou 4 antes. Então, melhorou. Mas olha a disparidade em relação à região sul, às demais regiões. E a mesma situação para os transplantes. Melhorou o rim, melhorou o fígado na região norte, não faz coração, mas ainda nós temos uma disparidade muito grande. Isso significa que, com a mesma legislação, com o mesmo financiamento, nós não temos equidade no transplante. Então, agora eu vou apresentar para vocês o que eu fiz de previsão. Eu fiz isso entre fevereiro e abril de 23 com os dados de 22, antes de ter o primeiro trimestre de 23. Eu já tinha feito uma previsão 2007 para 2017, para a gente chegar aos 20, a gente chegou a 17, ficou com 82%, e agora a gente está fazendo uma previsão por 6 anos, até 2028. Então, com relação à doação, nós temos que aumentar a notificação dos potenciais doadores, a efetivação, diminuindo a autorização, as contraindicações. Eu já tinha mostrado que o teto é 55 de doadores. Por que é 55? Porque nós trabalhamos com teto de potenciais doadores de 110 e de efetivação da doação, taxa de efetivação de 50%, daria os 55. Então, em 2022, a gente tinha 62,5 notificações de morte cefálica, potenciais doadores, nós queremos chegar a 77. A taxa de efetivação, que era 26,5, a gente quer passar para 39. Com isto, passar de 16,5 para 30 doadores por milhão em 2028. Quer dizer, aumentar 23% dos potenciais doadores, 47% a efetivação, e com isso aumentamos 82% os doadores. Então, a notificação e a detecção de mortes cefálicas, a IRC falou antes que lá no norte é mais baixa, vai continuar sendo. Está em 30 e pouco, a gente quer levar 52, 75 nordeste, 80 sudeste, 84 centro-oeste e 98 a região sul. Essa é a previsão para 2028. 70% do 110. Então, nós temos 110 morte cefálica, que seria, entre aspas, os potenciais doadores. Desses, a gente teria que quer chegar a 77, quer chegar a 62%.
elegível seria 80% dos potenciais, elegível é quem a gente tem o diagnóstico de morte fechado e não tem uma contraindicação previamente conhecida. E 30 por milhão dos efetivos. Esse é o nosso objetivo. E é com a recusa de 30, com parada cardíaca 10, contraindicação 14 e outras causas. Então, essa é a nossa tabela de trabalho. Aqui vocês veem, então, por ano. Esse ano a gente já atingiu a meta. Tanto aqui vocês veem potencial doador notificado, taxa de efetivação. Então, nós passamos um pouquinho na efetivação do potencial doador e chegamos um pouco próximos da efetivação, mas atingimos a meta. A mesma situação da autorização familiar, a gente quer cair até 30, estava previsto 43, 42, mas depois vai ter que baixar bem mais. E nós não conseguimos baixar, foi a contraindicação 17. Vocês veem que a minha previsão de diminuir a contraindicação é muito baixa. Por que ela é baixa? Não é tão baixa como diminuir na autorização. Porque à medida que eu aumento os doadores, eu coloco mais doador com contraindicação, mais doador mais difícil, com menor aproveitamento. Então, é esse o plano para 2030 na doação. 16, 19,4, chegamos a 19,9, está ali em cima. Agora, esse ano é 21. Então, é possível e muito aceitável que se consiga. Com isso, vocês veem também as taxas de notificação por região. Nós queremos chegar a 52 no norte, estávamos 33, 38, então é essa. Da Amazônia, vocês observem, a região sul precisa aumentar 2% ao ano para atingir a meta. A região norte tem que aumentar 11% ao ano. Porque não tem como a região sul aumentar mais um determinado valor. Não existe mais modo cefálica que isso. A mesma situação com a taxa de efetivação. A região sul tem que aumentar 4%, a região norte 15%, a região sudeste 8,7%. E por região, a taxa de doadores, então, aqui. Vocês veem, nós queremos chegar a 14 no norte, a 46 no sul, a 34 no sudeste. E para isso a gente aumenta por ano no sul 7% e tem que aumentar no norte 36%. Parece um absurdo, mas a previsão para o norte para 2023 era 5,4% e foi para 7%. Então, dá para aumentar. E agora, por estado, eu não quero ficar muito assim, só para você ter ideia. Então, assim, estimamos no estado a esquerda e o que se obteve a direita. Estimamos 21,5 na sudeste, deu 22,2. Na sul, estimamos 34, deu 36, um pouquinho acima cada uma delas. A única que ficou um pouquinho abaixo foi a região nordeste. Se estimou 13,13, foi 13, praticamente igual. E os demais também. E o norte, que era, estimamos 5,4, foi para 7. Vocês veem, Rondônia, 36, Tocantins, 9,3. Com relação aos transplantes, aqui está um resumão dos transplantes. Assim, o que a gente quer chegar? 3,6 doadores vivos e chegar até 6. E chegar a 44 doador falecido para fechar 50 transplantes por 1 milhão de população, que daria um pouquinho mais de 10 mil, passados 10 mil. O fígado a gente quer chegar a 20, o coração a 4,8, a 2 pulmão e pâncreas. Então, o rim, como é que eu faço a conta? Os doadores efetivos, 16,5 até 30, e pego o aproveitamento. Foi 65, eu vou manter 65, 67, e conforme o aproveitamento e a taxa de doadores, sai o transplante com doador falecido. Já o transplante com doador vivo, assim, a gente vê o passado de cada estado, de cada região, se faz transplante, se quando aumenta o doador falecido, cai o doador vivo. Alguns estados isso não acontece, como São Paulo e Minas, que mantém uma taxa alta de doador vivo. Então, a gente faz uma série de... Mas, assim, é difícil acertar. No geral, dá para acertar, mas nos estados, especificamente com menos de 5 milhões, é muito difícil. Então, esta é a previsão do rim.
chegar a 50 em 2028. Este ano nós tínhamos a previsão de chegar a 29, chegamos a 29,7. Era 25,2 doador falecido, foi 25,5. 3,8 doador vivo, 4,2. Agora vamos ver se chegamos a 32, 36, 40, 45, 50. E isso é por região. A mesma situação que anterior. Eu tenho que aumentar 9% no sul, 42% ao ano no norte e 11% no sudeste, para chegar a esses valores. Chegar a 60 transplantes por milhão no sul, 58,5 no praticamente sul e sudeste. Vocês veem, a diferença na doação no sul era 40 e tantos doadores, 36 no sudeste, mas o transplante é igual, porque o sudeste recebe muito órgão de fora. Também recebe muito paciente de fora. Então, por isso que ela vai equilibrar no número de transplantes. E aqui é por estado. Então, cada estado a gente tem uma projeção. Essa projeção por estado, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, a gente vai errar por 2%, 3%, 4%. Agora, estado com menos de 5 milhões de habitantes, qualquer fator muda. O Acre, por exemplo, se faz 5 transplantes, tem 7 doadores por milhão. Se fizer 10 transplantes, tem 14 transplantes por milhão. São Paulo, cada 45 transplantes é um por milhão. Então, estados com menos de 5 milhões a gente vai ter. E é como acontece com o transplante de pulmão, por exemplo, vocês observam. Um ano sobe 30% no Brasil, outro ano cai 40%. Porque é 100, 140. E o rim, coração, e fígado, não. É 6 mil, 6.020, 5.900. Então, a variação é 1, 2, 3%. Então, por estado é mais difícil. Mas assim, vocês veem aqui, região sul, por exemplo, como é que a gente fez? Paraná subir de 40 a 63, Rio Grande do Sul de 35 a 63 e Santa Catarina de 36 até 55. Rio Grande do Sul e Paraná obtiveram, Santa Catarina não obteve. A região norte também aqui. Nós tínhamos uma previsão, ela foi bem mais alta, porque os estados são uma população menor. O próprio Pará, que a gente tinha planejado 5,7, deu 8,6. Então, a região norte, vamos ver se mantém. O transplante físico é a mesma situação. A gente pega os doadores, pega o aproveitamento e quer chegar a 20 transplantes em 2028. Então, vocês veem aqui, 9,9, 15, 11,5, deu 11,6, deu igual. Agora, vamos ver se chegamos a 12,8. Também por região, a previsão nossa era 0,3 para a região norte, deu 1,3 de fígado, porque aumentou muito no Acre e o Pará começou o fígado. Então, já estamos com 2 centros de transplante de fígado na região norte. E os demais se mantiveram dentro do esperado. E aqui por estado, cada estado, qual é a projeção que a gente fez para cada ano, está ali. São muito dados, então... Coração, a gente, 2 foi 2 e 1. E por região, coração também. E vocês observam que interessante, a região sul não tem tradição em coração. Olha, em relação ao sudeste, até em relação a centro-oeste, é bem menos transplante de coração. Então, tem a projeção menor. O pulmão, a projeção foi 2005, a gente previu 0,6, foi a 0,4. O N é muito bem. Esse ano a gente previu pode dar 0,8, como pode dar 0,4 de novo. É muito difícil. E o pâncreas, é a mesma situação. A gente varia muito e tem agora, provavelmente, com incentivo, talvez aumente um pouco o pâncreas. Então, para nós avançar, a gente precisa disso. Procurar doador, colocar em lista e fazer o transplante. E nessa situação, a gente não pode ter essa visão parcial. Não podemos pegar a cauda do elefante e definir o elefante. Eu gosto muito do Magritte, ele é
pintor belga. Olha o modelo dele, ele olha o ovo e pinta a águia. Esse aí é o que a gente espera que o pessoal que trabalha na procura faça. Muito obrigado.